anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz. Me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi. De Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho
Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 rirá, rirá. Paparirá, 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 rirá. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma.
que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer.
Boa noite a todos, gente. Bem-vindos a mais uma palestra online da Escola Espírita Bezerra de Menezes. Hoje, gente, eu vou começar a palestra dando um recado. Mais um, né? Eu sempre começo a palestra dando um recado. Só que esse é o seguinte, nós abrimos um canal no YouTube, o canal Escola Espírita Bezerra de Menezes, onde nós estamos colocando, inclusive esses vídeos que vocês viram aí estão lá no canal. Onde a gente vai colocar as nossas palestras que a gente está fazendo aqui no Facebook para ficar aberto em mais redes, em mais locais que as pessoas possam ver. Por exemplo, quem não tiver Facebook pode ter acesso às nossas palestras lá pelo YouTube, ok? E voltando aos nossos recadinhos habituais, lembrando todo mundo dos tratamentos do centro, que os tratamentos estão sendo feitos à distância, tá? Quem tiver interesse em fazer o tratamento pode entrar em contato por esse número que está aqui embaixo, ó, 98192-1211, às segundas-feiras, das 19h30 às 21h, tá bom? Nesse horário, segunda-feira, as pessoas entram em contato por esse número e vai ser passado todas as informações necessárias para fazer a triagem, para fazer o tratamento, enfim, tudo que de dúvida que tiver, segundas-feiras, das 19h30 às 21h, nesse telefone que está aqui embaixo, tá? Lembrando também, gente, não se esqueça, todas as terças-feiras, antes da palestra, né, desse momento que a gente tem aqui, de pegar a água para ser fluidificada na hora das preces que a gente faz, tá? E outra lembrança também é que quem está em tratamento, as pessoas que estavam em tratamento antes da pandemia ainda, quando a gente estava no centro, que nestes momentos de prece possam mentalizar esse tratamento na casa espírita para que vocês possam receber esse tratamento na casa de vocês. E da mesma forma também a fluidificação das águas, tá bom? Então vamos agora para a nossa prece inicial, antes de eu passar a palavra para a Juliana. Vamos todos agora fechar os nossos olhos, agradecendo mais uma vez por esse dia, por essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que de uma forma diferente do habitual, que ainda sentimos falta, né, da nossa casa espírita, de estarmos juntos ali, trabalhando, cantando, assistindo às palestras. Quem sabe num futuro próximo a gente ainda possa estar junto, então vamos agradecer, pedir muita luz, pedir muita tranquilidade para os nossos dias, que são difíceis, né? Esses dias às vezes atribulados que nós temos, nós possamos receber tranquilidade, receber calma, receber paz, que essas equipes espirituais possam adentrar as nossas casas, trazendo todas as energias necessárias para o nosso ambiente e para os irmãos que aqui estejam, tanto encarnados quanto desencarnados. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Então, gente, vamos lá para a leitura do Evangelho? Capítulo Amar o próximo como a si mesmo. A lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido. Só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condena e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor e seus irmãos de sofrimento. Ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo.
E para falar com a gente hoje, queria chamar a Juliana. Seja muito bem-vinda com a palestra Lei de Justiça, Amor e Caridade. Boa noite, Juliana. Juliana, eu acho que o seu microfone ele está precisa ser liberado. Estava desligado mesmo. Agora deu certo. Deu certo? Tá bom? Tá travando aí? Tá, estamos te ouvindo. Juliana, agora a palavra é com você, tá bom? Tá bom. Boa noite, meus queridos companheiros. Que a doce paz de Jesus continue se fazendo presente nos nossos lares, conduzindo o nosso caminhar. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma das 10 leis naturais que estão lá no Livro dos Espíritos, onde os espíritos superiores, eles apresentam para Kardec o direcionamento, o guia, o caminhar do nosso processo evolutivo, apresentando as leis de Deus, né, que nós chamamos de leis naturais. São 10 leis que vai retratar, então, todo o direcionamento do Criador. Essas leis, elas são imutáveis, elas são atemporais e elas são de todos os lugares, de todos os espaços, de todas as dimensões físicas e espirituais. Bom, e a gente vai fazer o recorte das 10 leis, tratando sobre uma que é classificada como a mais importante. Por quê? Lei de amor, lei de justiça, amor e caridade seria a mais importante de todas, porque ela acaba sendo o resumo de todas as outras leis. Quando nós conseguirmos sermos cumpridores da lei de justiça, amor e caridade, nós vamos estar cumprindo todas as outras 9 leis. Quando a gente fala na lei de justiça, amor e caridade, justiça, amor e caridade estão caminhando juntas. É indissociável. Então, não é a justiça por uma perspectiva, o amor por outra perspectiva e a caridade por outra. A lei é justiça, amor e caridade, que caminham juntos. E hoje nós vamos compreender um pouquinho desse caminhar da justiça, do amor e da caridade, sendo o guia dos nossos passos para o nosso processo evolutivo. Primeiro, nós vamos, mesmo não sendo indissociáveis, nós vamos fazer uma análise de cada uma dessas perspectivas. E quando a gente fala em justiça, o que nós entendemos por justiça, mas a justiça na perspectiva divina trazida pelo Cristo, nós vamos entender que a justiça é um princípio moral que exige o respeito ao direito de si próprio e dos outros, segundo a equidade. E quando a gente fala em equidade, a gente está falando em condições de colocar os diferentes como iguais. Quando nós falamos princípio moral, nós vamos trazer, então, a justiça como o ponto do desenvolvimento do ser espiritual, que já está no seu caminhar de desenvolvimento de amor, que já está no seu caminhar de um desenvolvimento intelectual, onde ele consegue trabalhar o respeito ao direito por si mesmo e pelo próximo. E a gente vê bem próximo ao mandamento, quando Jesus diz: amarás teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Entendendo, então, que esse processo da justiça, sendo esse princípio moral,
ele perpassa, então, pelo respeito a nós, ao outro, e o respeito se dá nesse processo de desenvolvimento do amor. A justiça consiste, então, em respeitar os direitos de cada um. E quando nós trazemos o que determina esses direitos, nós vamos fazer uma divisão, e aí nós vamos compreender a justiça em duas perspectivas, a lei em duas perspectivas e os direitos em duas perspectivas, que é a lei humana e a lei natural. Nós estamos tratando aqui do olhar pela lei natural, que é imutável, que é atemporal e que abrange todos os espaços e dimensões. Mas quando nós tratamos do princípio da lei humana, nós vamos percebendo a diferença e como nós estamos em processo de aprendizado do cumprimento da lei natural, que é um percurso mesmo de desenvolvimento e de crescimento do espírito. Então, a justiça humana, ela está sujeita a limitações do ser humano. Ela serve para uma sociedade durante um determinado período de tempo, conforme o grau de desenvolvimento moral e espiritual alcançado pelas pessoas que ali vivem. Então, ela é limitada, ela é de um determinado grupo, ela representa uma determinada sociedade, ela representa determinados costumes, a moralidade daquele grupo ao qual aquela lei representa, e ela tem um limite de tempo, porque como nós somos seres em evolução, ela não consegue nos representar, ela não consegue abarcar os nossos interesses constantemente, porque nós vamos mudando as nossas perspectivas de entendimento diante das coisas. Por isso, a lei humana é uma lei que tem um tempo e ela é variável de situações, lugares e povos que essas leis irão representar. Um exemplo claro disso, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura que fala sobre o duelo. E quando a gente lê sobre o duelo, era algo que era previsto na lei, a possibilidade do duelo. E a gente já via a discussão da moral condenando o duelo, mas ele ainda era previsto na lei humana. E hoje, nós temos, então, uma lei que muda essa perspectiva. Pela evolução dos homens, muda-se esse processo e o duelo já não é visto com naturalidade e enquadrado dentro dos processos legais. Isso representa, então, uma mudança na lei humana relacionada ao desenvolvimento da nossa moralidade. À medida que o homem melhora, que o homem evolui em aspecto intelectual e moral, ele vai também transformando as leis que o representam para se adequar, então, a essa melhor moralidade, a esse nível de inteligência mais avançada. Já a justiça divina, ela é estabelecida por Deus e ela é um modelo a ser seguido, ela é um modelo a ser alcançado. O ponto alto do nosso desenvolvimento espiritual é quando nós conseguirmos compreender e sermos os cumpridores das leis do nosso Criador. Então, a função dos seres humanos é aproximar-se cada vez mais dessa justiça maior, a justiça das justiças. Então, a lei humana, ela persegue o desenvolvimento da humanidade e nós perseguimos a lei divina como nosso ideal e modelo.
Então, fora do direito consagrado pela lei humana, nós vamos ter a base de justiça fundamentada nessa lei natural, quando Cristo disse: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Deus colocou, então, do coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver respeitado os seus direitos. Então, quando Jesus faz esse parâmetro, como é que a gente pode ser justo? Então, vamos lá. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Porque na nossa criação, Deus nos proporcionou a capacidade de escolhas do que é bacana para nós. É fato que nem sempre somos obedientes a essas questões que Deus nos concedeu, mas o fato é que nós, se buscarmos de uma forma reflexiva, nós sempre vamos saber o que é melhor para nós, o que nos faz bem, o que nos faz felizes. Então, Jesus vai dizer, se nós temos esse parâmetro do que é bom para nós, nós podemos começar a ter um parâmetro também do que é bom para o outro. Então, na incerteza sempre do que nós devemos fazer para sermos justos ou injustos em relação ao nosso semelhante ou em relação a uma determinada circunstância, eu sempre preciso perguntar: como eu desejaria que fosse feito comigo naquela circunstância, naquela situação, naquele contexto? Então, Deus não poderia nos dar um guia mais seguro do que essa consciência das nossas necessidades. Sendo conscientes da nossa necessidade, nós podemos refletir sobre as necessidades do nosso próximo. E então, qual é o ponto de relação para que justiça, amor e caridade estejam todas numa lei única, sendo então indissociáveis? Então, nós vamos lá para a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec então relata a mensagem dos espíritos superiores, dizendo que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, o bem que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, os espíritos superiores nos esclarecem, então, nesse momento, que não há verdadeira justiça, a justiça do Criador, a justiça divina, essa justiça da lei natural, sem o processo de amor e sem o processo de caridade. Não há como sermos justos se nós não trabalharmos nas questões que nós colocarmos o nosso ponto de justiça, não colocarmos o amor, não colocarmos a ação da caridade nesta ação. Então, a gente volta também em outra pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 886, e Kardec diz, então, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? Já que a gente não pode indissociar a justiça dessa caridade do amor, já entendendo que o processo do amor é algo que chega a nós de uma forma mais tranquila, ligando a justiça. Mas e a caridade? Então, os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E nesse instante, os espíritos superiores nos chamam a atenção para a forma de caridade mais pura que nós devemos praticar, que é a caridade moral. Porque se nós formos lá no Evangelho,
na definição também de caridade, nós vamos encontrar que lá há a definição da caridade material e da caridade espiritual. A caridade material é aquela que nós sabemos, e para nós é mais fácil de ser praticada, que é aquela que nós dispomos das nossas coisas físicas para o outro. E isso, numa perspectiva de caridade real, não é caridade, é obrigação. A caridade espiritual é aquela que nós doamos ao próximo aquilo que ele necessita, em termos de envolvimento espiritual, de bem-estar. Então, a justiça, ela está associada ao amor e a tratarmos a todos com o olhar da benevolência, com o olhar da indulgência e olhar as imperfeições que tanto julgamos, né, de uma forma de perdão, de uma forma de entendimento que o processo do caminhar, ele é para todos, e que, como nós temos as nossas dificuldades, as outras pessoas também possuem as suas dificuldades, não temos as mesmas, porque nós estamos em graus e escalas evolutivas diferentes, então muitas vezes aquilo que já é conquista para mim é dificuldade para o outro, muitas vezes aquilo que ainda é entrave para algum ponto do meu crescimento, com muita facilidade já foi superado pelo outro. Então, nós temos esses graus diferentes de desenvolvimento e, por isso, nós precisamos olhar os erros que muitas vezes nós apontamos, julgamos e condenamos, né, no mesmo momento, de forma mais caridosa, mais indulgente. E assim nós conseguimos começar a praticar essa lei de justiça associada ao amor e à caridade. Portanto, nós só podemos ser caridosos se nós exercitarmos o amor pelo próximo. Nós só podemos ser verdadeiramente justos se nós trouxermos para a nossa ação de justiça a caridade permeada por esse amor ao próximo. E o princípio da justiça, ela reside no não julgamento do outro. Exatamente porque nós estamos nesse grau de diferentes etapas evolutivas, com outras questões. Quando Deus, dentro da sua justiça, ele faz a análise do nosso comportamento, não é da forma como nós fazemos, eliminando todo um contexto, fazendo um recorte e por ali julgamos e condenamos. Deus analisa todas as perspectivas de cada ação que nós tomamos, o nosso grau de conhecimento, em que situação nós tomamos aquela ou outra decisão, por que nós vivenciamos experiências dessa forma? Em qual contexto nós estamos inseridos? Em que companhias nós caminhamos? Então, há uma série de fatores que faz com que a lei de Deus nos envolva numa perspectiva de amor e de caridade, analisando em cada um de nós o porquê de determinados atos. Por isso, os julgamentos, eles nunca são iguais, porque nós somos pessoas diferentes. Nós vivenciamos situações diferentes. E lá no Evangelho nós temos a cada um, segundo suas obras. E as nossas obras não são obras de palavras secas e objetivas. As nossas obras são permeadas por muitas coisas, por muitas experiências e por muitas vivências. Muitas vezes o que me faz sofrer não é o que faz o outro sofrer. Muitas vezes o que me faz tomar determinadas ações ou reações não é o que faz o outro. Às vezes nós conseguimos agir com um grau de maturidade
enquanto o outro já não tem essa maturidade para tomar as mesmas decisões. Então, esse olhar do nosso Criador é esse olhar amplo, porque nós ainda vivenciamos um olhar de condenação. E, infelizmente, muitas vezes, nós usamos a própria doutrina, o próprio esclarecimento dos espíritos superiores, para nós justificarmos o nosso sentimento de vingança, porque a gente não consegue aproximar dessa justiça divina e a gente fica mais no nível da vingança. E a gente diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Lei de ação e reação. Deixa, ele está plantando ali na frente, ele vai colher. E ele vai colher da mesma forma, ele vai sofrer da mesma forma. E quando nós trazemos essas questões para as nossas falas, quando nós trazemos esse tipo de concepção, ela está fundamentada ainda nesse processo que nós temos, desse sentimento do não amor, do não sermos caridosos, esse processo de julgamento, esse processo da crítica. Nós não paramos para analisar e nem paramos para perceber que ganhamos todos quando há, em determinadas ações equivocadas, o processo de arrependimento e a proposição de restauração através do bem, o mal que houver praticado. Esse é o pensamento de justiça. Tudo que foi desarmonizado precisa ser harmonizado. E nem sempre algo será harmonizado pura e simplesmente pelo sofrimento da pessoa. Às vezes o sofrimento auxilia no crescimento. Às vezes o momento não é o do sofrimento, mas o do amparo, outra perspectiva. Porque nós não fomos criados para sofrer. Nós fomos criados para amar. Muitas vezes o caminho do amor é um caminho um pouco mais duro para que possamos, de fato, aprender, porque ainda somos muito fechados, cabeça dura, nós ainda relutamos contra fatos que nós sabemos serem mais apropriados para a nossa felicidade. Mas isso não quer dizer que a imposição da dor a nós é uma forma de reparação do mal. O mal só será reparado com o bem. Todo prejuízo que fizemos só será resgatado quando fizermos, na mesma proporção, o bem àquela pessoa. E aí nós vamos voltar num outro texto evangélico, quando Jesus nos chama a atenção e diz: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servis para com eles. Porque quando Jesus nos chama a atenção para esse ensinamento, ele está dizendo, não é Deus que nos julga, é a nossa consciência. É tudo que nós trazemos do Criador em nós que nos cobra uma conduta adequada. E quando nós somos duros com o outro, nós vamos ser duros conosco mesmo. A nossa consciência vai cobrar com essa mesma dureza, com essa mesma falta de amor, com essa mesma falta de caridade. Porque nós não vamos estar sendo justos no nosso olhar da ação do outro e da nossa. Portanto, nós necessitamos, como todas as virtudes a serem desenvolvidas por nós, virtudes que se encontram latentes, nós precisamos começar a desenvolver o nosso senso de justiça, associado à nossa capacidade de amor e associado à nossa capacidade de sermos caridosos. E como que nós vamos saber no dia a dia se nós somos justos, injustos, se nós estamos seguindo o caminho correto? Eu convido a todos a seguir o exemplo de Santo Agostinho, que relata para nós que todas as noites ele consultava a sua consciência para saber do bem que ele havia feito e do bem que ele havia deixado de fazer. Como ele tratou os irmãos que cruzou o seu caminho.
como foi o seu processo vivenciado naquele dia. É através desse encontro com a nossa consciência que nós vamos perceber que tipo de julgamento nós ainda dedicamos ao outro. Que tipo de justiça nós estamos mais próximos? Que tipo de amor nós praticamos? Somos caridosos? Não somos caridosos? Temos esse olhar de benevolência e de indulgência para com o outro? Só quem pode nos dizer isso somos nós mesmos. Ninguém dá conta de dizer sobre nós. Ninguém dá conta de falar sobre o nosso caráter, sobre a nossa moralidade. Cada um dá conta de responder por si. E cada um dá conta de responder qual é a sua necessidade de desenvolvimento e o que eu consigo trabalhar para desenvolver nesse instante. Porque há coisas que nós damos conta e há situações que ainda não somos tão fortes para enfrentar. E precisamos ter esse olhar de amor e de caridade para conosco, entendendo todo esse processo. Portanto, para aprendermos esse princípio da justiça divina, para começarmos a sermos o justo com o olhar oferecido pelo Criador, nós precisamos começar a usar o conceito de empatia. Porque a todo momento Cristo fala: ame ao próximo como a ti mesmo, faça ao outro aquilo que você queria que fosse feito para você. Você é a medida do seu tratamento em relação ao próximo. Então, nós precisamos começar a exercitar a empatia, que é o ato de me colocar no lugar do outro. Buscar e agir, tentar pensar da forma como aquele outro agiria, pensaria, se ele vivesse nessa ou naquela circunstância. Se eu estivesse no lugar do outro naquele momento, será que eu não faria da mesma forma? Será que às vezes eu não faria pior? Quantas vezes nós precisamos tomar decisões tão rápidas? O tempo é muito curto e as ações e as reações, elas precisam estar prontas. E no outro, a gente julga e diz: nossa, mas fez tudo errado. Mas não tinha que ter feito daquela forma, mas não era assim. É fácil para nós que vamos analisar friamente essa situação. Nós vamos olhar, examinar com o olhar de quem não está envolvido no fato, de quem não tem a adrenalina, o tempo curto que necessita daquela resposta, as emoções que envolvem as nossas ações. Nós não temos a convivência que a outra pessoa tem, nós não temos a história que o outro tem. E se eu tivesse? Então, empatia é tentar entender naquele momento como o outro pensava, como o outro sentia. Se ele agiu dessa forma, será que não era a única possibilidade de ação? Então, é nesse princípio que é a justiça divina. E é nesse princípio que o amor e a caridade vão nos orientando para essas relações. Não é simplesmente ouvir e compreender. É necessário entender os motivos pelos quais levaram determinadas pessoas a terem determinadas atitudes frente a diversas situações, por mais erradas ou absurdas que essas ações ou reações nos pareçam. Muitas vezes, ou quase sempre, nos parecem ser ações e reações absurdas porque nós não trazemos a perspectiva de nos colocar naquele momento, porque nada nunca é só nada. O nada, ele está impregnado de tudo. O nada está impregnado de contextos, está impregnado de relações, está impregnado do que nós somos. Então, nós precisamos compreender esse processo para começarmos a iniciar a vivenciar essa justiça mais próxima da justiça divina.
E julgar uma ação, ela vai ser sempre diferente de julgar a criatura, porque é outro equívoco que nós cometemos, né? A gente pode considerar a prostituição moralmente errada. Eu posso considerar isso, como tantas outras ações, como a corrupção, como o roubo. Nós vamos considerar ações moralmente erradas, e existem muitas ações moralmente erradas que nós podemos e devemos condenar. Mas eu não posso e não devo julgar a pessoa que pratica essa ação. A pessoa que é prostituída, a pessoa que é corrupta, a pessoa que rouba, a pessoa que pratica ações. Então eu não posso julgar o ser. Eu julgo e condeno a ação. O ser, eu preciso pensar em muitas perspectivas e principalmente na perspectiva da maturidade espiritual. Então, ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando como ele, em vez de pensar a respeito dele, nós teremos um comportamento ideal diante dos atos e das atitudes das pessoas que cruzarem o nosso caminho, das pessoas da nossa família, do grupo que convive conosco na casa espírita, das pessoas que a gente vê na televisão, das notícias que chegam até nós. Nós vamos começar a ter um outro olhar e um outro comportamento do que é justo e do que é injusto. Porque a justiça, ela vai estar impregnada de um olhar de amor e de um olhar de caridade. E quando nós começarmos a trazer a empatia para as nossas relações, nós vamos começar a construir o caminho do amor fraterno. O caminho do amor fraterno, ele começa quando nós utilizamos da empatia nas nossas relações. Com os olhos do amor, nós vamos começar a perceber que as pessoas não possuem defeitos. As pessoas possuem dificuldades, assim como nós. Nós não temos defeitos, nós somos perfeitos. Nós somos criaturas de Deus. Nós não podíamos ter sido criados defeituosos, né? Nós não temos defeitos. Nós temos dificuldades nesse processo evolutivo que precisamos galgar. Cada um de nós apresenta as suas dificuldades. Então, ao substituirmos a palavra defeito por dificuldade, a nossa reação diante do equívoco alheio se altera profundamente, porque nós vamos passar a compreender os limites do outro e não mais desejarmos, em nome de uma justiça, né, que ele sofra por não conseguir comportar-se à altura das nossas expectativas. Expectativa que Deus tem em relação a nós é a expectativa de que cada dia a gente supere um pouquinho das nossas dificuldades, a gente cresça um pouquinho mais. Deus não tem uma expectativa de que nós sejamos perfeitos de um dia para o outro. Deus sabe que é processo e nós precisamos começar a ter esse olhar do processo com o outro. E com isso nós vamos avançando na aprendizagem da lei de amor, justiça e caridade. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos conduza de uma forma onde a nossa consciência possa falar aos nossos corações, possa falar através dos nossos lábios e possa falar através dos nossos sentimentos. Juliana, obrigada mais uma vez. Que a gente possa contar com você em outras oportunidades. Abração, beijo. Beijo. Então, gente, agora vamos para a nossa prece, para a nossa mentalização. Lembrando sempre, gente, nesse momento de prece, faça aquela mentalização que a gente faz no centro, mentalize os tratamentos que são feitos lá e principalmente a fluidificação das águas, para que nós, dentro do nosso lar, nós possamos receber toda aquela energia que nós recebemos no centro.
Então, vamos todos agora fechar os nossos olhos, agradecendo pelas palavras que foram ditas na noite de hoje, que nos ajudam a pensar um pouco mais sobre nós, sobre a nossa necessidade de melhorar e sobre a nossa necessidade de amar todos aqueles que estão perto de nós, que nós convivemos, que fazem parte do nosso dia a dia. Que nós possamos ter um olhar mais amoroso, um olhar mais amigo para todos que chegarem até nós. Pedindo nesse momento pela nossa casa, que as equipes espirituais que aqui estão, que estão também aí na casa de vocês, possam trazer luz, trazer tratamento, a limpeza dos ambientes, o passe magnético para cada um de nós, essa luz que entra no topo da nossa cabeça, que vai descendo por todo o nosso corpo, tranquilizando, acalmando e trazendo os fluidos necessários para o nosso corpo e para o nosso espírito. Pedindo também pela fluidificação das águas, que essas águas possam receber toda a energia, toda a luz e todo o amor. Mais uma vez, Mestre, agradecemos sempre a força, o amor que o Mestre veio nos ensinar e também a espiritualidade que sempre está conosco. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Então, gente, mais uma vez eu agradeço vocês sempre participando aqui. Antes de eu finalizar, gente, siga lá, se inscrevem no nosso canal no YouTube, Escola Espírita Bezerra de Menezes, tá bom? Quanto mais inscritos lá a gente tiver, maior o número de pessoas que poderão ter acesso ao conteúdo, né, das nossas palestras, tá bom? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá? Espero vocês aqui na semana que vem. Uma boa noite para todos.